Agora, Mohamed, a Guarujá, Peruíbe e Praia Grande e São Vicente registraram protestos de comerciantes, empresários, autônomos ontem contra as medidas de restrição. E tem uma telespectadora, Cris Aragoni, que ela mandou um artigo do jornalista Cláudio Humberto, em que ele repercute um estudo, mas o estudo é de outubro, da Universidade Federal de Pernambuco, que mostra que o isolamento, o lockdown, pode agravar o número de mortes. Esse estudo é um absurdo. É o Cláudio Humberto da Bandeirantes? É. Então, o Cláudio Humberto é o tipo... Sabe aquele cara... Sabe a besta que alçam a uma posição de opinião? Eu ouço às vezes ele falando na Bandeirantes, eu fico me perguntando, por que ninguém na Bandeirantes fala assim? Então, Cláudio, quando você era o porta-voz do Collor e você usava a tática bateu, levou, por que você nunca fala disso? Né? O Cláudio Humberto, para mim, é aquela besta que ninguém questiona e acham que ele tem algum tipo de opinião. Esse estudo não tem base científica nenhuma, Paulo, mesmo sendo feito por Universidade Federal. Até porque tem um monte de Universidade Federal no Brasil que tem imbecil lá dentro. Mas nós tivemos protestos aqui em 4 cidades. Agora, vamos entender uma coisa. Eu acho que os comerciantes estão absolutamente no direito deles. Segundo, eu entendo também que tudo foi feito sem critério. Tudo. Como é típico do poder público. Eu acho engraçado, às vezes, hoje é aniversário do Rogério Santos, prefeito de Santos, né? Inclusive está uma puxação de saco no Instagram de todos os perfis de gente ligada a ele, porque vive da prefeitura, né? Eu queria até dar os parabéns, mas ele é um cara muito técnico e tal, e ele fala muito, né? Gente formada em gestão. Cara, ser formado em gestão pública é ser formado em coisa nenhuma, é ser formado em como ferrar a iniciativa privada, como ferrar o empresário, como ferrar a vida das pessoas, porque você vive dentro daquele mundinho. Então você pega o cara que sempre esteve dentro, ocupando o cargo público, estuda gestão pública, ele sabe gerir a máquina, mas ele não sabe para que a máquina serve. Porque para isso, amigo, você tem que ter trabalhado lá, com o povo. Você tem que ter ralado, você tem que ter tido que pagar imposto, ter CNPJ, ter brigado na vida. Aí você pode realmente saber como as coisas são. Eu vou dar um exemplo. A academia em Santos está fechada, em São Vicente está aberta. Então as pessoas de Santos podem fazer academia em São Vicente, podem fazer academia em Cubatão, mas não podem fazer em Santos. Pior que isso, é uma barreira separando a praia de Santos da praia de São Vicente. Outra coisa, e aí o Arnaldo tem razão. O sol é a maior fonte de vitamina D, inclusive a melhor para que a gente... E a vitamina D é comprovadamente eficiente na questão imunológica, para aumentar a nossa imunidade, que é uma das defesas contra o coronavírus, contra os efeitos mais graves do coronavírus. Por que é proibido andar na praia? Não pode ser. Andar na praia, no areião, que é a forma como as pessoas gostam de andar. Você não precisa vender mate, não precisa vender pastel, não precisa vender milho verde, mas você pode deixar as pessoas andarem a pé na praia. Não pode colocar cadeira. Se vier a cadeira, falou, minha senhora não pode, a senhora deixa lá na barraquinha e tal, mas a senhora pode andar a pé. As lojas de rua, elas podem ficar abertas. Fazer uma regra tão simples de metro quadrado, quantas pessoas cabem lá dentro. Os shoppings podem ficar abertos, melhor ainda, porque eles têm entrada, controle de entrada, Paulo. Se sabe quantas pessoas entraram e saíram. Hoje tem contador digital. Ele marca a presença ou então instala uma catraca móvel. Modo tem. Você mantém a economia em níveis mínimos. Você não paralisa nada. Em vez de fazer os bancos funcionarem 2 horas, faz os bancos funcionarem 8. Porque as pessoas não precisam correr no banco naquele espaço de 2 horas. Você não precisa nem proibir, por exemplo, que as igrejas abram. Elas podem abrir, só que, por exemplo, eu conheço, porque para quem não sabe, por exemplo, na igreja católica tem missa todo dia. É só você escalonar horários, fazer mais missas, se for o caso, ou mais cultos nas igrejas evangélicas, ou seja lá o que for. Ou seja, quanto menos horário, mais concentra as pessoas, e colocar ônibus na rua. Quanto mais ônibus na rua você tem, primeiro, você pode aproveitar todo esse pessoal que é motorista que está desempregado. E é uma questão emergencial, eles trabalham com menos, mesmo que o Estado pague um subsídio, porque empresário de ônibus nunca pode perder. Então, é preciso trabalhar com inteligência, eu não vejo isso. E, tem um monte de gente especialista em gestão. Em Santos, então, é o que mais tem. A prefeitura é tudo diploma na parede, de curso de gestão. A gente vê que não serve para nada.
porque o cara não consegue. Então, o comerciante, eles têm o meu total apoio, eles não entendem que tudo isso que está sendo feito, a incompetência do poder público é inegável. Agora, que nós somos um povinho daqueles, aquela piada, que quando Deus estava fazendo o mundo, o anjo estava do lado dele, aí colocou furacão aqui, vulcão aqui, terremoto ali. Aí quando chegou no Brasil, a gente falou, mas senhor, esse lugar aqui, o senhor está caprichando demais, porque o terra é fértil, não tem furacão, não tem maremoto, não tem terremoto, não tem nada. Ele falou assim, mas tu vai ver o povinho que eu vou colocar lá. E a verdade é essa, e a gente está pagando preço até hoje. Bom, mais uma vez, parece fácil, né? Eu tenho que só referendar tudo que o Na próxima Mohamed tu vai falou. falar antes de mim. Não. Mas são duas palavras, existem dois princípios no direito que podem ser perfeitamente aplicáveis a qualquer segmento, a qualquer campo da vida. Razoabilidade e proporcionalidade. As medidas governamentais, e aqui eu falo o governo do Estado de São Paulo e o governo de Santos, ou de todos os governos estaduais e todos os governos municipais, elas não têm obedecido esses dois critérios. Elas não são razoáveis e não são proporcionais. E com isso, geram antipatia e muito nervosismo nas pessoas. Quando as pessoas não confiam nos seus governantes, e infelizmente nenhum governante hoje, no mundo, mas especialmente no Brasil, merece aplausos em relação à condução da pandemia, elas não estão predispostas a fazer as coisas. Então eu compreendo os comerciantes, não os condeno, porque eles estão sangrando mais do que outros, e eu não me sinto bem à vontade. Eu confesso que eu parei de opinar em relação ao distanciamento social e parei de opinar também sobre essas políticas. Eu acho que elas são desproporcionais. Se são verdadeiramente necessárias ou não, não questiono, porque eu não me sinto à vontade. E explico rapidamente para o espectador. Nunca votei nele, nunca votei no senador Suplicy, então, mais ainda eu tenho liberdade para usar uma palavra dele. Ele uma vez, numa campanha eleitoral, falou algo muito inteligente. Alguém tentou pegá-lo assim de supetão e falou assim, você sabe o preço do pãozinho? Aí ele falou assim, não, eu não sei, mas ele falou algo que eu gostei muito, mas eu não preciso passar fome para saber que passar fome é algo ruim. Eu não preciso sofrer os baques do distanciamento social, os baques econômicos, para saber que isso é grave e é ruim. Mas eu não me sinto à vontade para falar, por quê? Porque eu não perdi nada até agora. Salvo a liberdade e a perspectiva de poder viajar, etc e tal, eu não tive ninguém da família que sofreu com Covid-19 e eu não perdi nada, muito pelo contrário. O ano passado foi um ano bom. Eu moro num lugar bom. Eu não tenho do que reclamar da vida, então eu não me sinto à vontade de dizer, olha, tem que ter o distanciamento social. Às vezes eu me sinto até cínico e hipócrita vendo muita gente sofrer. Gente que tem um negócio quebrado, gente que perdeu o emprego, então eu fico quieto. Agora, se for realmente necessário, e parece que é o distanciamento social, então que seja feito como o Mohamed falou, com estudo, critério e razoabilidade. Falam muito ciência, ciência, ciência. Usam a ciência de forma abusiva e como se fosse um mantra. Mas na hora de se aplicar a ciência dos dados, a ciência dos estudos fenomênicos, para saber realmente qual é a melhor forma de distanciamento e o que pode prejudicar menos a economia, isso não é feito. Então as pessoas... Eu não conspiro, eu não participo de nenhuma teoria conspiratória, dessas que pululam por aí, mas a impressão que dá que é tudo um jogo político com alguém querendo quebrar outrem. E aí ninguém faz nada e só sobra para o povo, né? Não só para o povo humilde, mas o povo trabalhador, o povo da classe média, o povo empreendedor, todos estão sofrendo, de uma forma ou de outra, né? Menos os políticos. Então, eu volto a insistir, nessa questão do distanciamento social, eu não senti ainda o impacto negativo na minha vida, mas eu imagino muita gente está sofrendo.